Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai esteja sempre conosco. Amém? Amém. Bom estarmos reunidos neste primeiro dia da semana, com o nosso coração, com a nossa mente voltados para o nosso Deus. Estamos aqui em louvor, em agradecimento ao nosso Pai por tantas bênçãos que Ele já tem nos dado. Hoje nós vamos receber aqui em nosso meio mais um irmão muito querido que vai trazer a mensagem da palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estamos completando um ciclo, que nós começamos desde o início do ano, e este ano tem sido bem diferente. Tem sido uma grande bênção. Nós podemos compartilhar deste púlpito com os irmãos das congregações das igrejas de Campinas e região. Algo maravilhoso que precisamos cultivar sempre, porque nós somos um só pensamento e um só parecer, e devemos ser assim como a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Então nós tivemos aqui nosso irmão Fábio, lá do São Bernardo, nos trazendo a mensagem. Tivemos o nosso irmão Renato, lá do Jambeiro, trazendo uma mensagem aqui. Tivemos nosso irmão Joleidson, lá do São Domingos, trazendo uma mensagem da palavra do Senhor. Nosso irmão Moacir, da congregação de Sumaré, nos abençoando com a sua mensagem aqui, a mensagem do Senhor. Nosso irmão Bruno Chagas, da congregação do Ouro Verde. Tivemos também nosso irmão Marino, na semana passada, da congregação da região do Dique. E hoje, nosso irmão lá da congregação do Campo Grande. Este irmão, ele começou a congregar aqui conosco, o início da sua fé. Começou aqui conosco no Guanabara, há 17 anos atrás. Ele e a sua esposa, a nossa irmã Silvia, que está ali, quero já chamar aqui Marcelo, nosso irmão Marcelo, por favor. Nossa irmã Silvia, esposa do Marcelo, as duas filhinhas, Sofia, de 10 anos, e a Mirela, de 7, isso mesmo? E são irmãos, este casal tem se dedicado ao trabalho no Senhor. Eles têm um trabalho secular, não trabalham tempo integral, não são remunerados, como todos os outros que estiveram aqui, e eles têm mantido, junto com outros irmãos e irmãs, um excelente serviço ao Senhor Jesus na congregação do Campo Grande, e tem servido ao Senhor ali com outros irmãos, faz 12 anos, 12 anos que deu-se início, então, uma congregação na região do Campo Grande, e nós aqui do Guanabara tivemos apoiando essa congregação por alguns anos, e continuamos apoiando, mas no início nós estávamos com mais intensidade nesse apoio, e hoje a congregação lá conta com vários irmãos e irmãs que trabalham, que estão lá fazendo um excelente trabalho para a obra do Senhor Jesus. Então, Marcelo, chega aqui que nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor para a nossa mensagem de hoje e vamos fazer uma oração. Vamos abrir nossas Bíblias já, nessa segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Antes de fazermos a leitura, então, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai, como é bom, Senhor, podermos estarmos juntos aqui como tua família, para poder louvar ao Senhor, mostrar ao Pai todo o nosso agradecimento por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas.
que tudo, Pai, que estamos fazendo aqui nesta manhã, possa ser de agrado do Senhor. E neste momento, pedimos ao Senhor as tuas bênçãos, para que este irmão, nosso irmão Marcelo, possa ser um instrumento do Senhor para as nossas vidas hoje aqui, nesta manhã, com a tua palavra, e que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, fazer com que esse irmão possa ser usado pelo Senhor, Pai, e possamos sair daqui diferente da forma como nós entramos hoje de manhã. E é por isso que nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, os instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria condenação deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Marcelo, Deus te abençoe, irmão. Graça e a paz, a amada igreja que se reúne aqui no Guanabara. Amém. Olha, eu estou muito feliz pelo convite que fizeram à minha família, a minha esposa e as minhas filhas que estão aqui. E eu gostaria de agradecer aos irmãos que fizeram esse convite e também mando um grande abraço da congregação lá do Campo Grande aos irmãos aqui no Guanabara. Amém? Muito bom. E eu fico muito feliz de ver, né, algumas faces que eu não conhecia, né? Já saí aqui do Guanabara há alguns anos, então tem algumas faces que eu estou olhando para cá que eu não conhecia, e outras que eu conheço, né, já bem comum para mim. Então eu fico muito feliz com tudo isso, né, faces novas e outras faces que para mim é bastante comum. E eu sou fruto do trabalho dos irmãos aqui do Guanabara, né? E quando nós congregamos, só essa parte, né? Quando eu ainda congregava, os irmãos mais antigos vão lembrar disso, né? Só tínhamos essa parte aqui do prédio, né César? Esse espaço aqui, né? Esse espaço do lado de cá estava na mente e no coração dos irmãos só. Mas há 12 anos atrás congregávamos, né? Há 12, 17 anos atrás congregávamos do lado de lá. Então eu sou desse período que o prédio não era dividido, mas não existia esse outro lado, mas somente o lado de lá. Então eu sou desse período. Então essa parte de cá, né, estava somente do lado de cá, só estava na mente e no coração dos irmãos. E após o trabalho árduo da Irmandade aqui no Guanabara, aquilo que estava na mente e aquilo que estava no coração tornou-se realidade, como nós estamos chegando aqui hoje. Esse maravilhoso prédio da igreja, um espaço 2 vezes maior do que nós tínhamos antes, e é maravilhoso isso, tornou-se realidade.
E hoje, com a graça de Deus e o trabalho da Irmandade, podemos ter um local como esse aqui. Mas, sempre o mais importante não foi esse local, mas sempre foi as pessoas que fazem parte desse local. Então, o local em si não é o mais importante, mas as pessoas que estão aqui, quem faz parte de tudo isso. E eu fiz parte desse trabalho, como o Alisson falou, 12 anos, né? 12 anos atrás, eu fiz parte de tudo isso, ou metade disso, pelo menos, né? Metade do que existia aqui. Eu fiz parte desse trabalho. E quanta história já aconteceu de lá para cá, não é mesmo? Quanta coisa aconteceu de novidade de 12 anos para cá. E com toda certeza, o Marcelo de 12 anos atrás não é o mesmo Marcelo de hoje. O Marcelo de 12 anos atrás não é esse mesmo Marcelo de hoje. Se eu voltar até mais, 28 anos atrás, né, eu estou dizendo o período que eu comecei a trabalhar, 28 anos atrás, quando eu entrei na empresa na qual eu trabalho, ainda hoje, né, desde os 28 anos na mesma empresa. Então, quando eu entrei na empresa, aquele Marcelo de 28 anos atrás não é mais o mesmo também, aquele mesmo que você está enxergando aqui, de 28. Começando pela altura, né, e peso. O Marcelo de 28 anos atrás, 15 anos de idade, ele tinha, não vou dizer o tamanho, o peso nem a altura, mas eu era baixo e muito magro. Tanto é que, até hoje, né, na empresa onde eu trabalho, todos me conhecem, né, os mais antigos me conhecem como Marcelinho. Estamos a Linete ali, né, Linete? Trabalha comigo lá há bastante tempo. Todos me conhecem como Marcelinho, então, é exatamente por conta naquela época, da minha altura e também, né, do meu peso, muito baixo e bem magro, bem magro. Não mudou muita coisa hoje, né? Ainda continuo magro. Eu tenho dificuldade para ganhar peso. Mas todos me chamavam de Marcelinho por conta disso. E por causa do peso e da altura também recebi outros apelidos, não tão, né, carinhosos como este, mas recebi alguns apelidos por conta do meu peso, né, e por conta da minha altura. Mas o tempo, né, ele é especialista em mudar as coisas, não é mesmo? O tempo, ele é especialista em mudar ocasiões e coisas. Então, eu cresci. E sabe que, apesar que hoje, né, eu não cresço mais, né, mas cresço dos lados. Mas não deixa de ser um crescimento, não é mesmo? Não deixa de ser um crescimento. Estamos crescendo do lado, mas não deixa de ser um crescimento também. Não deixa de ser. Não é diferente, né? Não é diferente fisicamente com o que nós estamos enxergando aqui hoje. Fisicamente, com o que nós estamos enxergando aqui hoje. É um lugar que aumentou consideravelmente em termos de estrutura. Isso é muito bom porque teremos muito mais pessoas alocadas num único espaço. Ou seja, o mesmo crescimento, nós estamos enxergando o crescimento do qual Jesus estimulou os seus discípulos com a seguinte ordem, conforme nós vemos lá em Marcos 16:15: vão pelo mundo todo e preguem a todas as pessoas. Então, o local, que era metade, hoje já é 2 vezes maior, e o espaço muito maior do que nós estamos vendo. Então, olhando para esse espaço, houve um crescimento também de espaço, um crescimento de espaço. E voltando falando sobre mim, né, aquela ideia que estava falando sobre minha magreza, isso me deixava bastante incomodado. A minha magreza me deixava bastante incomodado, mas eu nunca tinha ido a um especialista para ver qual o problema que eu tinha em relação à minha altura, em relação ao meu peso. Eu sabia que a minha condição não era normal, mas eu não fazia nada a respeito. Eu sabia que não era algo normal, mas eu não fazia, né? Não estava preocupado em procurar um especialista, em saber qual o problema que eu tinha. Eu não tinha raquitismo, mas era uma situação parecida. Alguém sabe o que é raquitismo? Levanta a mão quem sabe essa condição, raquitismo, né? Poucas pessoas sabem. Então, é bom então comentar o que é raquitismo, né? Raquitismo nada mais para quem não sabe, é uma doença que faz com que uma pessoa
não se desenvolva fisicamente da forma que precisava. Ela não se desenvolve fisicamente da forma que precisava. Por exemplo, você observa uma pessoa de 15 anos, mas aparenta ter muito menos idade, por causa da sua altura e por causa do seu peso. Tá bom? Então, uma pessoa adulta, às vezes você observa que tem um problema com essa doença de raquitismo, ela não aparenta a idade que tem, porque ela não se desenvolveu fisicamente da forma que deveria se desenvolver. E, normalmente, né, é por conta da carência de vitamina D, de cálcio e também de fósforo, né? Então, é uma carência por conta de algumas vitaminas e por conta de algo que ela precisava ter e não tem. Você conhece alguém nessa condição? Você conhece alguém nessa condição? Eu não era raquítico, mas quem olhava para mim falava, é raquítico. Altura, peso, né? Eu pesava pouco mais de 50 quilos, minha filha que pesa 50 quilos, né? Então, a minha situação era bastante, né? Eu olhava e falava, puxa, olha só, muito magro, muito baixo, não é mesmo? Então, uma das formas para desenvolver, né, o raquitismo, ou melhor, para não desenvolver o raquitismo, é uma boa alimentação, rica em cálcio, em vitamina D e em fósforo, né, para poder, né, desenvolver bem, né, essa parte da altura e ganhar peso também. Agora, onde que a gente pode encontrar a vitamina D? Alguém tem ideia onde nós podemos encontrar a vitamina D? Você pode encontrar, exatamente, você pode encontrar nos vários alimentos. Tem vários alimentos que têm vitamina D, vários alimentos. Mas um que é gratuitamente. Sol. O sol, a luz do sol. A luz do sol fornece a você 20 minutos por dia, se você ficar exposto ao sol, 20 minutos por dia. Você recompõe a vitamina D do que você precisa diariamente. 20 minutos ao dia, exposto ao sol, você recompõe, né, a necessidade da vitamina D no seu corpo. Né, gratuitamente, está aí, ó, 20 minutinhos só, em exposição ao sol. Interessante que assim como o corpo físico sofre problemas com crescimento, assim como o nosso corpo físico ele sofre com problemas no crescimento, assim também o corpo espiritual também sofre com problema no crescimento. Sabiam disso? Nós temos essa condição física e nós temos essa condição também espiritual, de problemas no crescimento. Leia comigo uma passagem lá em Colossenses. Olha o capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, versículo 2. Diz assim, Colossenses 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Uma das coisas que faz com que uma pessoa tenha raquitismo espiritual é a falta de foco em Deus. Uma das coisas que faz com que uma pessoa tenha um raquitismo ou falta de crescimento espiritual é a falta de foco nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus. Quanto mais ligado com as coisas daqui deste mundo, mais longe de Deus. Você percebe isso? Quanto mais ligado com as coisas daqui deste mundo, mais desligado, mais longe estamos de Deus. Uma outra coisa, não é só a falta de foco nas coisas do alto, mas o amor pelas coisas terrenas. O amor pelas coisas terrenas. 1 João, acompanha comigo, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17.
1 João 2, do 15 ao 17. João 2, do 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, muitos daqueles que são raquíticos espirituais não conseguem ser fiéis a Deus e amar a Deus, porque o amor às coisas deste mundo sufoca o amor que você deveria entregar ao Pai. Então, aqueles que desenvolvem o raquitismo espiritual estão mais voltados por amor dessas coisas deste mundo, e com certeza isso vai sufocar o amor pelas coisas que vêm do Pai. Todos aqueles que não desenvolvem espiritualmente passam por esse processo. É porque está mais amando as coisas deste mundo, mais envolvida com as coisas deste mundo, do que envolvidas com as coisas que vêm dos céus. Muito amor e tempo para os interesses desta vida, e pouco amor e tempo para os interesses do Pai. Essa é a grande realidade. Para aqueles que não crescem espiritualmente, ou passam por esse raquitismo espiritual, não consegue ganhar altura e peso espiritual, basicamente está voltado a isso. Muito mais tempo e interesse pelas coisas deste mundo, e pouco tempo e interesse pelas coisas que vêm do alto, do Pai. Não existe, ou melhor, se você encontra-se nessa situação e ainda quer ter crescimento e entendimento espiritual, não tem como, não dá, não tem como. Se você quer ter crescimento espiritual, entendimento espiritual, amando as coisas deste mundo, não tem como, não existe isso. Você está sufocando o amor ao Pai, buscando os seus interesses e deixando o interesse de Deus de lado. Não existe crescimento espiritual para aqueles que estão voltados para as coisas deste mundo. Não tem como. Não tem como. Então não existe crescimento espiritual e entendimento para os que optam por viver de modo a satisfazer somente as suas vontades e não a vontade de Deus. Não tem como. Pode tentar. Se envolva com a coisa deste mundo totalmente para satisfazer os seus desejos e tenta fazer as coisas de Deus, não dá. Não tem como. Não tem como. Mas será que nós podemos mudar essa situação do nosso raquitismo espiritual? Será que nós podemos mudar a situação do nosso raquitismo espiritual? A resposta é sim. Sim, podemos mudar essa situação do nosso raquitismo, falta de crescimento espiritual. Podemos. A leitura que o nosso irmão Alisson fez, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, versículos 14 ao 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nessas coisas
falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Então, Pedro está dizendo aqui, né? Pedro está escrevendo aos irmãos, né? O contexto aqui, em relação, né, à destruição desse mundo e à volta de Jesus. Está falando sobre isso. Essa era uma das preocupações dos irmãos, ao qual Pedro escreve a carta, lá em 1 Pedro. Mas ele está dizendo o seguinte, né? Ele deixa claro para nós, enquanto Jesus não volta, porque a ideia é essa, né? A destruição dessas coisas terrenas e a volta de Jesus, ok? Então o contexto é esse, a volta de Jesus. Enquanto isso não acontece, nós sabemos que ainda não aconteceu, nós estamos aqui, então Jesus não voltou ainda. Enquanto isso não acontece, o que ele diz para nós? Devemos nos empenhar, precisa de empenho. Enquanto Jesus não volta, empenho, para ele nos encontrar em paz, sem mancha, imaculado e sem culpa, inculpáveis. Enquanto Jesus não volta, empenhe-se para que ele possa nos encontrar, Jesus nos encontre em paz, sem mancha e inculpáveis, sem culpa. Outra coisa que ele fala aqui, examinando e interpretando corretamente a vontade de Deus, como ele falou, olha, Paulo escreve desse jeito em todas as cartas, mas tem algumas pessoas que não têm crescimento espiritual, e o que eles fazem? Eles não conseguem interpretar da forma correta a vontade de Deus, e torcem a verdade para a sua própria destruição. Essas pessoas que fazem isso, raquitismo espiritual, falta entendimento espiritual, conhecimento, falta crescer espiritualmente, porque se está torcendo a palavra de Deus com a Escritura, é que não teve crescimento, o crescimento necessário para fazer a vontade de Deus. E, infelizmente, muitos fazem exatamente isso, torcem a verdade de Deus, mas olha, para a sua própria destruição, Então, uma das coisas que é necessário para sair do raquitismo espiritual é examinar e interpretar corretamente a vontade de Deus, da forma que Ele quer que interprete, não da nossa interpretação. Porque muitos gostam de interpretar da sua forma, né? Ah, eu acho que é assim. Não, eu acho que é desse jeito. Ah, não, eu acho que é assim. Acho. Não é a minha verdade nem a sua verdade, é a verdade de Deus, é a vontade dEle. Examine, interprete da forma que Deus quer que interprete, é a interpretação de Deus, não a nossa. Então, uma das coisas, como nós vemos aqui, examinar a Escritura e interpretá-la conforme a vontade dEle. Outra coisa que nós podemos enxergar aqui é se guardar. Não só isso, mantenha firmeza da sua fé. Aqueles que são raquíticos espirituais, eles normalmente não são firmes em relação à palavra de Deus. Qualquer onda de ideias ou nuvens de novas informações, a pessoa muda, fica pulando de informação para informação e isso é verdade, então eu vou atrás. Falta crescimento espiritual, raquitismo espiritual. Mas para resolver isso, temos como resolver? Firmeza de fé, se guardar, se proteger e
como diz no final do versículo 18, cresçam na graça. O que é a graça? É o dom imerecido, naquilo que Deus já nos deu. E no conhecimento, qual conhecimento? Nas minhas mãos, nas suas mãos. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. É assim que nós podemos sair desse raquitismo espiritual, porque dá tempo ainda dá tempo. Mas como que eu faço isso? Marcelo? Como foi dito no começo da nossa conversa aqui em relação ao raquitismo físico, uma das coisas que traz essa condição física para uma pessoa é falta de vitaminas, no complexo D, cálcio, fósforo. E uma das coisas que nós comentamos aqui, como nós conseguimos receber a vitamina D sem precisar comprar em qualquer loja, qualquer lugar, ou se alimentar de algum alimento que tenha. Como que eu faço isso? Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Versículo 7 até o 11. Efésios capítulo 5, do 7 até o 11. Diz assim, do 7 ao 11. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Como que eu posso sair desse raquitismo espiritual? Como que eu faço isso? Paulo explica. Exponham-se à luz. Se expõe à luz. Se falta vitamina D, se falta vitamina, o que eu preciso fazer? Exponha-se à luz. Você vai receber aquilo que é essencial. Se expõe à luz. Assim como o raquitismo físico, você se expondo à luz, você recebe essa vitamina D, que é essencial para o crescimento. Espiritualmente é a mesma coisa. Exponha-se à luz. E você vai receber aquilo que é essencial para o seu crescimento espiritual. Exponha-se à luz. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Diz assim. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é somente se expor a ela, não é somente se expor à luz, mas também andar nela, andar na luz. Se eu me expondo à luz fisicamente por 20 minutos, eu recebo a vitamina D. Se eu estou me expondo a todo instante, andando nela, eu estou recebendo tudo o quanto é necessário para o meu crescimento espiritual. Não é somente se expor a ela, mas também andar nela. Faz com que nós recebemos aquilo que é essencial para o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós nos expomos na luz, que é Jesus, teremos tudo que é essencial, a vida espiritual. E quando andamos nela, ela faz com que cresçamos espiritualmente. Como que eu deixo de ser
um raquítico espiritual? Como que eu deixo de ser um raquítico espiritual? Evangelho de João 8:12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João 8:12. Diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como deixo de ser um raquítico espiritual? Como eu passo a começar a crescer nas coisas que são de Cristo? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue tem, a luz da vida. Quem me segue, mas quem não, continuar nas trevas. Nas trevas. E nas trevas não há crescimento, porque não existe luz. Não existe a essência, que é a luz, para que nós cresçamos espiritualmente. Como que eu deixo de ser um raquítico espiritual? Exponha na luz, ande nela e siga ela, siga a luz. Só assim, desse jeito, eu e você podemos ter o crescimento, a altura e o peso do qual Jesus espera que eu e você tenha. Quando Ele nos chamou, Ele me chamou metade desse prédio, e naquele local onde está a escada hoje, foi onde eu desci nas águas, exatamente aquele ponto. Lembra até hoje, né? O batistério dessa altura, do chão, foi exatamente lá que eu comecei a minha caminhada. Mas eu ainda preciso continuar me expondo à luz, andando nela e seguindo a luz. Porque se eu parar de fazer isso, eu e você paramos de crescer. Que Deus abençoe a sua igreja a continuar firme, seguindo a luz, se expondo nela e andando nela. Vamos orar? Majestoso Deus, poderoso Pai, agradecemos ao Senhor porque tem cuidado de cada um de nós, tem dado o crescimento que nós necessitamos, mas para que nós possamos receber a altura do qual o Senhor quer que nós cheguemos, nós possamos nos expor à luz, andarmos nela e seguimos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos deu a oportunidade nessa manhã de estarmos aqui cultuando o seu santo nome, e obrigado, ó Pai, porque me usou para trazer essa mensagem e que nós possamos ter esse crescimento espiritual do qual o Senhor tanto espera que nós tenhamos. Agradecemos imensamente, mais uma vez, por esse privilégio e mais uma vez por essa oportunidade que está nos dando de estarmos aqui adorando e louvando o seu santo nome. E é no poderoso nome do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós pedimos e por fé agradecemos agora e para todo sempre. Amém.